Olá, bom dia! Mais uma segunda-feira, nós estamos aqui ao vivo e vamos falar um pouquinho sobre esse tema super interessante que foi aí sugerido por alguns seguidores, que é tratar do preço das coisas, de quanto custa. Renato, é tão difícil precificar as coisas, é tão difícil fazer um orçamento, é tão difícil muitas vezes a gente dar um preço de uma coisa para quem presta serviços, por exemplo, e depois fala, nossa, poxa vida, esse preço que eu dei, né? Eu não podia ter cobrado um pouquinho mais, né? Enfim, né? Precificar, né? Estar diante, né, desse, vamos chamar assim, não me entendam mal, desse embate com o seu cliente, né, é realmente muito complexo. Não é fácil e a maioria das pessoas, a maioria dos empreendedores, eles têm medo de lidar com a precificação. Então, o que acontece muitas e muitas vezes é que ela deixa que o mercado, né, conduza a precificação do produto dela ou do serviço dela, né? E aí ela acaba trabalhando, a pessoa acaba trabalhando não com o preço real dela, mas ela acaba trabalhando com o preço que o mercado, por exemplo, né, dita como regra, e aí aquilo durante anos a fio, né, vão seguindo, deu certo, tá bom, deu certo, mas podia ter dado muito mais certo, né? Você poderia ter ganho muito mais se você estivesse diante de uma capacidade de precificação, né, melhor, mais estruturada do que aquela que você implantou ou deixou, como eu já disse, que o mercado tocasse você. Vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas. Por exemplo, né? Aqui pertinho de mim aqui, né, tem uma cidade em que, né, se fabrica porcelana, né, chama Pedreira. Quem é aqui do estado de São Paulo, perto da nossa região aqui, conhece. Então você vai lá para Pedreira, você vai achar um prato, né, branco, legal, né, para servir na mesa de jantar, né, por um preço lá, vamos falar uma bobagem aqui, meia dúzia de pratos, e alguns reais, né? Aí você vai numa loja fina da cidade, né, da cidade onde você mora, você vai numa loja granfina da cidade, você vai achar o mesmo jogo de prato, por 6 parcelas de R$ 120. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo qual é a evolução? Não estou falando aqui ainda de DRE, não estou falando aqui de custo, de você aprender a fazer o custo do seu negócio. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você tem que entender que existe mercado para todo mundo. Existe gente que quer comprar aquela sensação de entrar na sua loja. Vamos supor que você seja um varejista, ele quer comprar a sensação de entrar na sua loja, de ser atendido pela sua equipe, de ser atendido por você, de tomar um café contigo naquela manhã, de comer um pedacinho de bolo que você serviu e ver a loja linda e curtir a loja junto com você e conversar sobre alguma coisa. E aí você pergunta, tá, qual a sua necessidade de hoje? O que você está procurando, Renato? Eu queria um jogo de prato, eu vou receber uns amigos, eu queria algo diferenciado. O que você tem? Eu tenho uns pratos lindos que acabaram de chegar, 6 parcelas de R$ 120. Aí você vai lá, compra o prato. Lá em Pedreira, o mesmo prato, o mesmo jogo, R$ 130 o jogo inteiro. Então, saber pôr preço no negócio é algo muito interessante
é algo desafiador, mas o empreendedor, ele não pode ter medo de precificar. Você não pode ter medo de precificar. Você não pode ficar desesperado, quer seja prestação de serviço. Tá? Eu sou do ramo da prestação de serviço. Quer seja prestação de serviço, quer você seja varejista, comércio, né, varejo, comércio atacadista, você não pode ter medo de precificar. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não tenha medo de precificar. É óbvio que nós sabemos que existem, né, produtos que são curva A, produtos que são curva B, C, D. Existem produtos que você precisa vender muito daquele produto, né, para ter um lucro pequenininho e aí chegar num determinado momento auferir alguma coisa. A gente vê isso hoje aí nessas lojas de utilidades diversas para o lar, né? Tá cheio disso, empesteado dessas lojas nas cidades. Enfim, né? Por quê? Ganha-se pouco, a margem é pequena, tem que vender muito, precisa vender muito, né? Para que aquilo gere algum lucro. É curva A, né? Vende bastante, preço baixo, margem baixa. Só que existem produtos que são de curvas mais interessantes, em que você não precisa vender tanto, né? Porque só aquela venda, né, já vai fazer com que você ganhe, né, alguma coisa, digamos assim, boa, né? Então, por isso que eu estou dizendo para você, existe mercado para todo mundo, existe nicho para todo mundo. O que você precisa definir, e aí presta bem atenção no que eu estou falando, tá? Que não importa se você é prestador de serviço, porque eu vejo isso. Muitas vezes o prestador de serviço, ele tem medo de precificar. Ele tem medo, ele morre de medo de precificar. Ora, né, já diziam dos grandes juristas, né, do nosso país, não gosto que malbaratem o meu serviço. Ora, ninguém pode malbaratar o que você faz. O meu serviço tem um preço. Ah, Renato, e como é que você precifica? Tudo bem, aí a gente pode começar a entrar nesse mundo da precificação e tratar um pouquinho desse assunto de forma mais técnica. Mas o que acontece? Então, a primeira dica que eu quero dar para você é: não tenha medo de precificar. E para não ter medo, você precisa conhecer o seu negócio. Você precisa saber exatamente qual é o custo do seu negócio. Renato, eu compro um determinado produto por A, ok? Eu compro ele por R$5. Aí vão vir os impostos sobre a venda desse produto. Aí depois dos impostos vem o custo desse produto, R$5. Aí depois disso vem o meu custo fixo, certo? Então você consegue determinar dentro da margem de contribuição, desculpa se eu estou falando um termo aqui um pouquinho mais complexo, mas quando você vai para o mundo da precificação, você precisa entender isso. Você vai lá olhar na sua DRE e ver a margem de contribuição do seu produto, você vai ver o ponto de equilíbrio do seu negócio, você vai ver quanto você precisa para que aquilo aconteça efetivamente dentro do seu negócio, e aí você sabe precificar. Por quê? Porque você fala, olha, o preço desse produto é esse. E eu não preciso ter medo de vender nesse preço, por quê? Porque esse preço vai trazer, né, o faturamento que eu preciso, vai atingir o meu ponto de equilíbrio quando eu determinar a quantidade de venda necessária dentro daquele mês, e a partir desse momento, após o ponto de equilíbrio, o lucro começa a crescer e você não tem medo de precificar. Eu já falei uma vez, num post que eu gravei, se eu não me engano, um grande erro, mas assim, é um erro gigantesco, eu tenho pavor disso, é a pessoa fazer promoção
para atingir o ponto de equilíbrio dela. Isso não existe. Isso não existe. Você atinge o ponto de equilíbrio do seu negócio, ou seja, aquilo que você precisa vender para não fechar no vermelho, vamos resumir assim, para você não ter que tirar dinheiro do seu bolso e pagar as despesas fixas do seu negócio, você atinge isso com venda perfeita, não é com venda com desconto. Aí depois que você atingiu o seu ponto de equilíbrio, se você está olhando lá para o seu estoque e fala, eu vou dar uma queimadinha nesse produto aqui, tá bom, então você vai lá ver a margem de contribuição dele, você sabe por quanto você pode pôr de desconto, você coloca um pequeno desconto e vende aquele produto mais parcelado, vende com desconto, enfim, se livra dele. Ok, mas o ponto de equilíbrio você atinge com venda perfeita, você não atinge com venda com desconto, é um erro gigantesco você iniciar o mês com promoção para atingir um ponto de equilíbrio. E na prestação de serviço não é diferente. Então, vamos falar de precificação, prestação de serviço. Eu vou falar do meu negócio mais ou menos para você entender, tá? Mas, dentro do meu negócio, cada departamento tem uma hora técnica determinada. Então, existem coisas que eu não vou nem pôr a minha mão mais, né? Tenho toda uma equipe aqui e aí aquele trabalho entra no escritório, aquele trabalho sai do escritório com perfeição, a pessoa recebe um trabalho perfeito, né? Um trabalho correto, tudo em ordem, ok? Tá? E eu não pus a mão. Isso tem um preço. A hora técnica desse trabalho tem um preço. Então, se na hora de orçar esse trabalho, nós orçamos, olha, são 5 horas técnicas, 6 horas técnicas, tá bom. Então, esse é o preço mínimo. Mínimo. Eu sei que tem alguns advogados aqui online, meus colegas de trabalho, aprendam isso. Esse é o preço mínimo que você vai cobrar. Você vai cobrar, esse é o mínimo. Quando você vai dar o preço, quando você vai precificar, você vai atender o seu cliente, você vai entender a necessidade dele e você vai cobrar mais do que o seu preço mínimo. Não comece você já determinando o seu preço no mínimo. Que erro é esse? Que falta de confiança é essa que você tem? Você não pode precificar isso começando por baixo. Você tem que começar por cima. Por quê? Porque seu cliente vai pedir desconto. É óbvio. Todo mundo pede. Eu peço desconto. Eu entro num lugar para comprar uma coisa, eu quero desconto. Todo mundo pede. Então, você tem que saber lá, ó, eu tenho meu preço mínimo, então vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Então, você precificou, ok? Você sabe que a sua hora técnica, tal, preço mínimo R$1.000. Aí você vai lá e fala, olha, é 1.800. Não, me dá um desconto. Olha, eu só consigo chegar até 1.500. Tá, mas divide em 3? Divide em 3. Pronto, acabou, precificou. Agora, você tem que ter confiança em fazer isso. Você tem que ter capacidade técnica para demonstrar confiança para o seu cliente, para que ele entender que ele está pagando por um serviço de excelência que ele vai receber. Então, a primeira coisa que eu já falei aqui é você conhecer o custo do seu negócio. Você tem que conhecer o custo do seu produto, o custo do seu serviço, para você poder precificar. Segunda coisa que você tem que entender, tá? É que você é a essência do seu preço. O que é isso, Renato? Ora, é muito simples. É muito simples. Você pode comer um prato, tá, de refeição num restaurante e pagar R$29,90 e pode comer alguma coisa similar àquilo, um pouquinho melhorada, mas em quantidade menor e pagar R$89,90. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, por que alguém paga R$89,90? Porque ela quer viver aquela experiência. Eu já falei isso. Ela quer aquela experiência. Ela quer aquela essência de sentar naquele restaurante A, B, C e comer um prato de 89, de 99, de 149. Só que se fôssemos falar em comida,
comida, talvez tem menos do que viria num R$29,90. Ora, mas as pessoas pagam por isso. Por quê? Porque é a essência do negócio. Tem aquele velho ditado que diz, né? O que engorda o porco é o olho do dono. É uma realidade. Não tem como a gente afastar essa realidade. Por quê? Porque as pessoas querem essa essência. Elas querem desfrutar dessa experiência. Elas querem que essa expectativa que elas têm de consumir o seu produto ou o seu serviço, né, lhes agrade. E quantas vezes eu atendi um cliente novo, por exemplo, que veio com indicação, e ele falou: doutor, eu não quero saber quanto o senhor cobra, eu quero que o senhor faça esse trabalho para mim. Que coisa mais linda, né, quando acontece isso. Entendeu? Então, veja bem, você é a essência. Você precisa estar lá, você precisa estar presente, as pessoas precisam querer você, as pessoas precisam querer o teu trabalho, as pessoas precisam querer o seu produto. Eu tenho vários amigos e clientes que são do ramo alimentício, né? Eles possuem lugares espetaculares para você comer, certo? E é uma experiência, você senta lá, é uma experiência, né, maravilhosa estar naquele lugar, né? E é isso que você está pagando. Você está pagando uma boa comida, mas é uma experiência de estar naquele lugar, um ambiente agradável, né? Todo sendo bem atendido, tudo dentro de uma sofisticação daquela proposta, enfim. Isso é essência e você é a essência desse negócio. Então, primeiro lugar, eu vou repetir porque o tempo urge aqui, corre, né? A gente fica olhando no reloginho aqui, vocês não acreditam. Já passou 17 minutos na nossa live. Mas primeiro lugar, então quando a gente fala de preço, você não pode ter medo. Para você não ter medo, você tem que conhecer o seu produto e o seu processo. Você tem que saber os números. Para quê? Para que você precifique, não dependendo do olhar só exterior, mas você possa olhar para o interior do seu negócio, para dentro do seu negócio e saber precificar dentro do seu próprio negócio. Não deixe que o mercado comande expressivamente o preço do seu negócio. Até porque na maioria dos negócios existe uma margem que varia para cima e para baixo. Muitas pessoas pagam mais caro porque querem simplesmente você. E aí vem então o segundo ponto: seja a essência do seu negócio, mesmo que seja produto, mesmo que seja serviço. Aprenda a ser a essência do seu negócio, a vender a experiência para as pessoas, a vender para ela algo mais, ok? Dentro dessa visão de ser você a essência do seu negócio. E em terceiro lugar, tá? Terceiro lugar, faça algo a mais. Todo mundo que compra alguma coisa, que quer uma prestação de serviço, todo mundo quer algo a mais, quer um agrado, quer que você dê um brinde para ela, vamos chamar assim, né? Mas ele nem sempre necessariamente precisa ser algo físico. Tá? Mas é importante que, sendo algo que você possa dar para o seu cliente, que nem, por exemplo, durante muito tempo eu frequento um restaurante de um amigo, e eu sento lá e ele já manda um negocinho na mesa para me agradar. Olha que eu nem pedi nada para ele, mas ele manda. Então você senta lá, vem lá, alguma coisinha e você já começa a beliscar. Por quê? Porque ele viu que você chegou, né? A equipe dele viu que você está lá, já fala: ó, o Renato tá aí. Então já vai lá, já. Olha que delícia. Esses dias minha esposa foi numa loja recém-inaugurada na cidade, foi comprar lá um presente, alguma coisa para dar de presente para alguém, e saiu de lá com 2, 3 brindes.
Ela falou, gente, eu fui lá comprar um presente, né? E o que aconteceu? 2 dias depois ela voltou lá para comprar outra coisa para ela. Enfim, então, veja bem, né? Aprenda a criar esses mimos. Né? Com o Covid-19, nós tivemos que aprender muito sobre isso. Né? Nós tivemos que mudar, né, aquela nossa visão arcaica e retrógrada de que o cliente tem que entrar na sua loja ali, né, a porta tá aberta ali, né, e ele tem que entrar e ele vai ser laçado, né? Acabou isso, né? Ele nem precisa entrar, é você que vai entrar na casa dele. Olha como mudou, gente. Olha como mudou. Mudou totalmente. Mudou absurdamente. Até venda de carro, né? Quando a gente entra aí no site de venda de veículos, ou você segue alguma página aí no Insta, né? Que alguém que vende veículos tal, novos, usados, não importa. Você vê que não é você mais que vai na concessionária. É a concessionária que leva a experiência para dentro da sua casa. E aí você compra o carro, você nem foi na concessionária. A concessionária que foi dentro da sua casa. O carro ficou lá em cima do sofá com você. Você ficou olhando no celular e babando naquele carro. Mudou completamente. Mudou completamente. Hoje não, né? Porque hoje já tá tarde. Mas vamos dizer assim, ontem, tá? Nós já deveríamos ter aprendido isso. E hoje nós já sabemos que isso já mudou. Já mudou. Então, para você precificar bem, faça esse mimo. Primeiro, se for algum presente, um brinde, alguma coisa que você possa oferecer para o seu cliente, faça. Como eu já disse, necessariamente não precisa ser algo físico, né? Dê uma facilidade para o seu cliente. As pessoas hoje buscam facilities. Elas buscam as facilidades do negócio, do produto, do serviço, né? Dê algo mais para ela. Dê algo que ela não está esperando. Então, você fez a compra lá. Fiz a compra lá. E olha, então eu já mandei as carnes embaladas a vácuo, tá? O açougue, ó a dica pro açougue, ó. Tá? Eu já mandei as carnes embaladas a vácuo, porque eu sei que a senhora consome essa carne durante a semana, então já tá lá cortadinho, bonitinho. Então ela não comprou só a carne. O preço, a precificação não foi de carne. Você não vendeu carne para ela. Você vendeu algo que ela vai já colocar separado, cortado, limpo, embalado a vácuo, congelado. Para quê? Para ela não ter trabalho. Facilidades. Então acabou aquele negócio do açougueirão lá afiando a faca lá, né? Ficar esperando o cara entrar dentro do açougue, ver aquelas carnes penduradas, né? Já com cara de velha. Acabou, gente. Acabou. Pode virar ampulheta do tempo. Isso aí já foi. Não volta mais. Isso não volta mais. O que as pessoas querem? Elas querem facilidades. Elas querem que você mande para casa dela cortado, embalado, para ela congelar, para ela guardar. Aprenda isso. E aí você tem que saber, se você dá facilidade, você tem que precificar. Você tem que ganhar com a facilidade que você está dando. E as pessoas pagam. Não tenham medo de precificar. Não tenha medo. Renato, nossa, esses dias veio uma pergunta de uma pessoa que nos segue, né? Falando, olha, eu dei o preço e depois eu fui ver, eu dei o preço errado na prestação de serviço. E agora, o que eu faço? Eu fui muito claro em responder aquela pergunta para ela. Falei, arruma o preço. Chama o cliente e fala, olha, quando eu precifiquei, certo? Eu precifiquei errado. Se você tem um contrato para cumprir e esse contrato amarra você aquele preço, cumpra o contrato. Mas já deixe claro que acabando aquele contrato, você não vai renovar naquele preço. Porque houve uma precificação equivocada. Todos nós podemos cometer um equívoco. E se nós cometemos um equívoco, nós precisamos corrigir o equívoco, ainda que esse equívoco esteja relacionado ao preço.
Naquele caso, a atividade era personalíssima. Então a pessoa não... Quando a sua atividade é, olha a dica, essa dica que eu vou te dar, tá? Já vale muito, tá? Vocês estão olhando eu aqui, ó, isso aqui foi a minha filhinha, tá? Ó, não briguei com o gato não, tá? Foi minha filhinha. Olha, quando a sua atividade é personalíssima, ou seja, é você quem presta aquele serviço, quem te procura porque quer você. Procura porque quer você, tá? É o segundo ponto que nós já tratamos aqui. Então, não tenha medo de dar preço. Não tenha medo de dar preço. A pessoa quer você. Vamos falar sério aqui. Vamos falar sério, tá? Você vai a um médico. Tudo bem, nossa linha é empreendimento, mas não tem problema. Vamos tratar aqui. Você quer aquele médico. Você quer ele, ok? Por quê? Porque você confia nele. Se ele te der um preço 200, 300, 400, 500 reais mais caro, você não vai pagar. Você não vai pagar. É óbvio que nós vamos pagar. Então, quando a atividade é personalíssima, e ainda que não seja... Por exemplo, eu tenho um profissional que me atende, fotógrafo, entendeu? Amo o trabalho do cara, amo. Ele é espetacular. Ele é super honesto no preço. Mas se ele puser um preço um pouquinho mais caro, ele que não me ouve, porque se ele me ouvir aqui eu sei que ele vai subir o preço, eu vou brigar. Mas enfim, é personalíssimo. Entenda o exemplo que eu estou... Eu quero ele como fotógrafo. Eu quero ele. Então, o preço pode ser um pouquinho mais caro. Vai rolar do mesmo jeito. Vai acontecer do mesmo jeito. Você vai vender do mesmo jeito. Então, gente, olha, eu queria que essas lives aqui fossem mais tempo para a gente conversar mais sobre isso. Olha, quanto custa? Então, aprenda a não ter medo de pôr preço nas suas coisas. Primeira coisa, conheça seu produto, seu processo, os números, para que você possa precificar de acordo com o que acontece no seu negócio. Segundo, seja você. Você tem que ser o centro do seu negócio. Você tem que aparecer. Você tem que ser a pessoa que as pessoas querem ver. Seja prestação de serviço, seja o que for, você tem que ser o centro do seu negócio. Por quê? Porque você precifica melhor. Terceiro, dê alguma coisa a mais. Quer seja um brinde, quer seja uma facilidade, quer seja um pouco mais de atenção num determinado momento, enfim, dê algo mais. Com essas 3 dicas que eu estou te dando, você vai aprender a precificar melhor. Você vai ter mais confiança e você vai ter menos medo daquela coisa que diz, mas fulano vende mais barato. E daí que fulano vende mais barato? Quantas vezes eu já ouvi pessoa falar, doutor, mas tá muito caro isso. Fulano faz mais barato. Tchau. 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 Vai embora. Quer fazer com mais barato, vai fazer com mais barato. É o meu preço. Tá aqui, tá precificado. Acabou. Então, a Mônica aqui falando, live sensacional. Obrigado, Mônica. Então, aprenda isso. Não tenha medo. Não é arrogância, tá? Não é arrogância, não é nada. É você conhecer o seu preço, determinar o seu preço, ter foco naquilo que você faz. Faça tudo com excelência. Quando a gente faz tudo com excelência, a gente não tem medo. Você sabe que você está entregando top. A pessoa vai pagar porque você está entregando top para ela. Então é tudo com excelência. Gente, obrigado, tá? Foi muito legal. Estou amando fazer aqui essas lives de segunda-feira, essa meia horinha aqui com vocês, né? Hoje já é a última segunda-feira do mês de fevereiro, 2021 passando muito rápido, muito rápido. Manda no direct aqui para mim. Renato, fala de tal coisa, tá? Esse assunto hoje, né, veio aí com uma pergunta, veio aí com uma sugestão de tratar desse assunto e eu coloquei em pauta. Manda aquilo que você quer ouvir, aquilo que a gente quer conversar durante a semana e aí segunda-feira a gente faz a live falando desse assunto junto com você. Obrigado, gente, bora empreender, tá? Bora, não vamos ter medo do mercado. Eu tô muito animado, 2021 é o nosso ano.
tá? 2021 é o meu ano, é seu ano, tá? O seu negócio vai explodir. Se você tiver com dificuldade de alguma coisa, tá? Tem eu no direct aqui, manda no direct aqui, Renato, me ajuda aqui. Eu não tô vendendo nada, já falei isso, não tô vendendo nada, não tô cobrando nada. O que eu tô fazendo é tentando de alguma forma te ajudar a melhorar o seu negócio para você ganhar mais, ok? Bora lá empreender então nesse anão de 2021. Um abraço, até mais!